Olá, muito boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria tê-lo conosco. Claro que hoje nós vamos te ensinar muito com os nossos convidados. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o uso excessivo dos celulares por crianças e inadequado por recém-nascidos, por crianças menores de 3 anos de idade. Isso mesmo, nós estamos falando de uma mania que está tomando conta do mundo. Maior prova disso é um livro que está sendo lançado agora, que se chama Geração Ansiosa, onde o psicólogo o Joseph Haid, o que ele fala? Ele fez um mapeamento de todos os prejuízos para a saúde física e mental dos adolescentes, das crianças, principalmente dos recém-nascidos de 0 a 3 anos de idade, que estão tendo esse uso excessivo, esse acesso desordenado ao celular. O que acontece? Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Não existe uma lei que proíba o uso de celular no lugar onde a criança passa mais tempo, que é a escola. Algumas escolas particulares, elas já tomaram essa iniciativa, conversando com os pais, e está havendo uma mudança, porque precisa começar dos pais essa mudança. Nós vamos falar sobre isso. E daí, essas escolas estão conseguindo implementar de maneira gradativa a proibição do uso de celular, principalmente nos horários de maior socialização, que é o horário do intervalo. Agora, as escolas públicas, a Ângela está aqui com a gente, nós já falamos sobre isso. As escolas públicas, elas não têm, tanto a estadual quanto a municipal, não tem uma lei ainda que diga, olha, é proibido, você pode fazer assim, de outra maneira. Então, a conversa com os pais e a repreensão dos alunos dentro da escola é que tem feito com que isso mude. Nós vamos conversar amplamente sobre isso hoje. A doutora Karina, que é neuropsicóloga, está na linha para conversar com a gente. Aqui na nossa mesa, eu tenho a Mariana Manente, que é a presidente do PSD em São Bernardo do Campo, que tem 3 filhos em idades diferentes, e é muito legal porque ela tem filhos de 23 anos, de 16 anos, de 7 anos, e são realidades diferentes para essas crianças e adolescentes, e também já adultos, que mudaram ainda mais depois da pandemia. Então nós temos toda uma maneira muito ampla de falar sobre isso, e também o lado da lei. Porque Mariana é a esposa do Alex Manente, nosso querido, que já foi vereador em São Bernardo, já foi deputado estadual, já foi deputado federal. Então, existem leis ainda tramitando no Congresso e uma luta dos deputados para que haja uma conscientização maior. Mas a Olga está aqui com a gente também para falar que essa conscientização, você sabe de onde ela tem que vir, né? Eu sempre falo isso para você. É nós que formamos o caráter da criança. Então, na verdade, a escola não substitui os pais. Os professores, os psicólogos não substituem os pais. Os médicos não. Então, você sabe que começa dentro de casa. Toda essa mudança vai ter que partir daí. Não tem como nós começarmos de uma forma diferente essa conversa. Mas nós temos números que comprovam que a situação é alarmante. Olga, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Esse alarme, ele acende muito mais quando a gente tem... Eu peguei algumas pesquisas aqui, alguns dados que deixam a gente horrorizado, que é a acessibilidade das crianças de 0 a 3 anos. Quase 50% dessas crianças têm acesso à internet. Sim. Ou porque o pai comprou um smartphone, um tablet para a própria criança, ela já tem o dela, ou porque tem acesso através do tablet dos pais. Isso é um reflexo daquilo que a pandemia trouxe, que foi aquela história de todo mundo muito junto, daí você quer fazer alguma coisa e pá, distrai a criança com aquilo? Olha, de pandemia, sim, mas tem muito a ver com o fato dos pais não terem tempo para os seus filhos. E a pandemia já passou faz tempo, né, gente? Já passou também. Desculpa, já que está ficando mais velha demais, né, Olga? Exatamente. Então, na verdade, o que acontece? Os pais trabalham, têm pouco tempo dentro de casa e eles priorizam outras coisas do que interagir com os filhos, brincar com os filhos, fazer alguma atividade para estimular esses filhos. É muito mais prático e cômodo você dar para o seu filho um celular ou um tablet e deixar ele ali, imerso naquelas imagens, naquelas coisas, enquanto você faz outras coisas. Eu vejo muito isso em restaurante. Né? Quando você você vai para um restaurante com a sua família, as crianças ficam todas ali imersas no celular, quando na verdade elas deveriam estar ali aprendendo a conviver, a interagir, porque um dos maiores problemas para a criança é a falta de socialização. Ela se fecha no mundo virtual, ela não interage com outras crianças, ela não desenvolve. Eu sempre digo que a criança é uma tela em branco.
quando ela nasce, e você vai escrevendo nessa tela. Então, como é que você quer que o teu filho se desenvolva bem fisicamente e emocionalmente se você mantém o seu filho sentadinho num cantinho ali numa tela o tempo todo? E você sabe, Mariana, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Que agradeço. E eu acho muito essa visão que você principalmente tem com diferentes gerações, você vê essa mudança dentro da sua casa, né? Porque com certeza este teu filho mais novo acaba sendo um reaprendizado até da maternidade, da vida em família, né, Mari? É isso mesmo, Keila. É muito complicado, né? Eu falo que hoje em dia eu tenho 3 filhos de idade totalmente distintas e lidar com isso hoje, eu falo que meu filho não foi bem um bebê, mas ele pegou um momento da pandemia e foi onde eu consegui segurar muito essa questão do acesso à tela. Porque você fez o caminho inverso. Eu fiz. Você já sabe, porque você tem filhos que não tiveram essa acessibilidade toda, e daí você vê até o desenvolvimento deles na escola, né, Mari? Exatamente, porque eu falo, hoje fazendo um comparativo entre a minha mais velha, de 23, e o de 7, o acesso à tecnologia era diferenciado, né? E era muito no sentido dela entrar num computador, até porque nem existia tablets, né, e celulares assim com tanta acessibilidade. E aí, quando ela entrava, era mais para uma pesquisa escolar, coisas do tipo, em sentido de procurar figuras, mas não era tanto para acesso a vídeos e telas nesse sentido, né? Como hoje a gente tem visto aí o quanto isso cai no desempenho da criança. Como é que você consegue coordenar e coibir um pouco o de 7? Que a Ângela vai falar um pouquinho. Eles já vão para a escola, já tem essa autorização para ir com o celular. A gente tem uma pesquisa recente que as crianças de 7 a 9 anos, elas têm 87% das crianças brasileiras nessa faixa etária, elas ou têm o celular ou têm esse acesso. Quer dizer, você tem a imensa maioria. Como que você consegue coordenar isso? Em casa, Keila, eu faço o seguinte, ele tem o acesso, né? Eu falo que ele tem um celularzinho em casa que não tem chip, é conectado à internet, e eu ponho um limite de tempo. Claro que, por uma criança de 7 anos, né, e eu falo, com tanto acesso à informação que possui hoje, ele sabe que ele tem a possibilidade de colocar lá mais 15 minutos ou liberar o tempo. E aí eu trabalho muito com ele a questão da confiança. Então, assim, você quer mais 15 minutos, você não tem autonomia nem autoridade para fazer sozinho. Você tem que... Mesmo sabendo, você não pode. Exatamente. Então, ele vem e eu falo, posso? Não. Qual é a média diária que você deixa ele usar, Mari? No máximo 1 hora. Eu falo, claro, ele tem aquele jeitinho... mas para essa idade você está mais ou menos dentro, porque a gente tem uma média do brasileiro usando o celular, uma média de 2 horas e 27 minutos das crianças até 10 anos de idade, que é muito fora do recomendado. No Brasil é o segundo em maior acessos à internet e todo tipo de rede do mundo. Só perde para a África, os adolescentes e os jovens. Quer dizer, você está bem abaixo. Mesmo assim, eu ainda considero 1 hora, eu ainda acho que porque é o limite máximo, né? Eu ainda acho muito. Doutora... Estou trabalhando para tentar diminuir isso um pouco mais. Doutora Karina, boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Keila? Tudo bem, doutora. Prazer ter você aqui conosco. E eu acho muito importante, porque dentre as pesquisas todas que eu estava vendo, que foram divulgadas ainda nesse ano, no começo desse ano, até o mês de junho, se fala muito dos reflexos e dos malefícios deste uso excessivo da internet no dia a dia, o cognitivo, não só a visão, mas o desenvolvimento da criança. É uma preocupação da Mariana, embora já seja, como ela mesma considera, 1 hora há muito tempo, mas como eu falei, a gente sabe que a realidade é outra, né, doutora? O celular está sendo usado de maneira indiscriminada. A gente percebe, você percebe no consultório um déficit de aprendizagem, coisas que você percebe que as crianças de antes não tinham e que agora estão pior por causa disso? Com certeza. Inclusive, no meu consultório tem a plaquinha atrás da porta com desenho proibido celular. E é engraçado que muitas vezes os pais, eles param de usar e eles muitas vezes precisam do celular para lembrar o que o pai procura quando passou no médico, o que está tomando, usa muito como um recurso de uma agenda. Então, eles usam o celular e viram uma modelagem para a criança e eles tentam desarmar o pai. Fala assim, ele pode usar?
Então, eu já falo que aquilo é para as crianças, a plaquinha de proibido. Porque tem muito brinquedo e eu quero que elas brinquem, porque é como eu avalio a criança. Eu preciso ver ela brincando, que é o trabalho, só não ganha dinheiro, né? Não é remunerado, mas é o trabalho. E é como eu vou ver a funcionalidade dela, principalmente na pré-escolar, que é a faixa etária que vocês estão falando. Então, assim, tem criança que entra no consultório com a cabeça baixa e não cumprimenta. Nem conversa mais. Nem conversa. E aí tem criança que fala assim, deixa só eu acabar essa partida de um jogo. Meu Deus Aí eu falei, então você vai esperar lá fora e aí quando você terminar você entra, porque não pode entrar com o celular. E é engraçado que eu tento conscientizar, mas eu acho que isso depende dos pais. Eu falo, seu pai está pagando uma consulta cara, parou de trabalhar para trazer você aqui, seus pais, então eles estão aqui porque amam você e querem o tempo é para você e você tem que dar valor a esse tempo. Então, falta um pouco de consciência, eu acho que, e dos pais, de valores mesmo. Virou um padrão mental que ninguém está percebendo, que, sabe? Falta orientação, muita orientação, e muitas vezes os pais não percebem, sabe? Não é por mal, eles meio que virou babá eletrônica, principalmente na educação do pré-escolar. Agora, o que eu tenho percebido também nessas pesquisas, eu até falei do psicólogo que lançou esse livro, que está sendo um grande sucesso, até pela polêmica dele, dizendo que, na verdade, o correto seria proibir as crianças até 2 anos de idade de ter acesso a qualquer tipo de internet, de tablet, de desenho, do que for. Essa é uma das coisas que ele está pregando depois que ele lançou esse livro e que a classe médica tem apoiado. Você acha que isso poderia causar uma diferença bastante grande? Porque eu sempre penso assim, nós estamos falando aqui, na minha geração, com 55 anos, na geração da filha da Mari, que tem 22, eles já tinham acesso maior que a gente. Mas hoje, os menores têm um acesso maior do que nós todos. Então, seria um retrocesso, mas não um retrocesso mental, permitir que essas crianças, porque algumas pessoas falam assim, não, mas você vai proibir que a criança tenha esse acesso agora, mesmo com 2 anos, com todo mundo? Se todo mundo está fazendo e está errado, eu acho que deveria coibir, que é para todo mundo voltar a fazer certo. Mas, assim, falando como médica, uma mudança como essa, voltando como era antes, você acha que a criança se desenvolveria mais, a inteligência dela desenvolve mais? Com certeza absoluta, e tem vários estudos comprovando isso. Existem, hoje, na neurologia infantil, o que a gente preconiza? Os primeiros 1000 dias, da concepção até os 2 anos. Isso é determinante para o resto da vida da criança. E nesses 2 primeiros anos de vida, pós-natais, então depois que nasce, considerando já pré-natal, desde a concepção, é o que vai determinar, assim, conexões, não só a formação. O cérebro continua formando e vai até os 24. Dos 2 aos 16, a neuroplasticidade está bombando. Então, quanto mais próximo de 2, mais neuroplasticidade. Quanto mais próximo de 16, e o resto da vida vai diminuindo essa neuroplasticidade, que é a capacidade de conectar neurônios. Então, o que acontece? As podas neuronais, e começam aos 2. Então, até os 2 é um período, uma janela de oportunidade, de aprendizado, fundamental para determinar o resto da vida da criança. É quando desenvolve toda a questão sensório-motora, que é a base sensorial, depois a parede da casa, que eu explico para os pais, para eles entenderem como que é o desenvolvimento infantil. Tem a fundação da casa, que é sensorial, a parede, que é motora, e o telhado, que é a função cortical superior, que é todas as questões de cognição, que juntas compõem a cognição, que são as funções executivas, que vão cobrar, a conta vai vir quando for alfabetizar. O que está acontecendo? As crianças com 2 até os 2 que estão em telas permanentes, já tem vários estudos mostrando que altera formação de substância branca, o cérebro fica mais fino, o córtex cerebral, então ele não produz, tem uma lesão, traz lesão, se for pensar grosso modo, mas Ou seja, não desenvolve. Assim, falando de uma maneira leiga, emburrece a criança. Emburrece, não só emburrece, mata, castra, vamos dizer assim, impede a possibilidade de um bom desenvolvimento. Olha, então, assim, é tóxico. Agora, só falando a questão de quando bem usado, é bom. A tecnologia tem que ser ao nosso serviço. Então, tem que ser para fins educativos. Mas, na minha opinião e pela minha vivência, 13 anos de consultório, que eu brinco, que eu gosto de arrumar o cérebro do menino, né? Arrumando e hoje tentando agir de forma preventiva, eu acho que até os 2 não entregar a tela e nem mostrar o que é a tela, porque tem uma tendência até a dependência mais para frente na adolescência.
Olha, para você ter uma ideia, Ângela, é legal, vou colocar a Ângela na conversa, porque a Ângela tem essa vivência dentro da escola, doutora Karina, que eu acho importante a gente mostrar também. Tem uma pesquisa da Universidade de Albany, nos Estados Unidos, que fala que antes da pandemia, as crianças de 1 ano de idade costumavam, que já é muito, está fora do que nós estamos falando que seria o bom, costumavam ficar 53 minutos por dia em frente às telas de smartphones, etc. Depois da pandemia, esse tempo aumentou para 2 horas e 30 por dia. Então, quer dizer, já não pode nem um pouco, você imagina dos 50 para 2 horas e meia. Você vê esses reflexos ali, eu sei que você não trata diretamente dos bebês, mas isso é uma coisa que vocês têm visto e discutido muito nas escolas públicas também, né? Sim, sim. A gente, o que eu sempre falo, que a nossa geração, a gente ia para a escola, parava de brincar, ia para a escola aprender. E agora as crianças param de aprender ou param de assistir alguma coisa para ir na escola brincar. Porque todo projeto... Porque são obrigadas a brincar, né? Todo projeto de educação infantil, agora, principalmente na cidade de São Paulo, é voltado para o brincar. Então, tem brincadeira, tem oficina, tem uma série de coisas que eles precisam aprender a brincar para socializar. Porque tudo que a gente aprende e leva para a vida é aprendido na educação infantil. Conversar, estar em grupo, dividir, somar com as pessoas, participar das coisas, ser cooperativo, ser solidário. Você aprende brincando. Só que hoje em dia as crianças não estão brincando, elas estão pulando essa fase. E aí a gente vai ter uma geração de bicho do mato. Que é aquela criança que você vai falar, ela faz assim, ó. Que é o que a doutora falou, já chegam no consultório e não quer, dessa ela maneira. Não quer convivência, ela não quer conversa, ela não quer nada, ela quer ficar ali porque é muito atrativo aquela coisa de ficar passando imagens e só as coisas que ela quer. E na escola não, ela tem que entender e ouvir e conviver com outras coisas que ela não queira. Agora, você sabe, Mária, politicamente falando também, e acho que a Karina vai concordar comigo, a gente tem também uma dificuldade muito grande em aprovações de qualquer tipo de lei no que diz respeito a isso, tanto no âmbito municipal, federal ou estadual, porque nós temos um crescimento do consumo de alimentos inadequados para a criança. Tem até a Universidade de Santa Catarina fez um estudo sobre isso, falando que as crianças começam a consumir muito mais coisas que não são saudáveis, a história do desembrulhar, não do descascar, principalmente durante a noite. Quer dizer, você tem uma luta ali que, por mais que se tente fazer alguma coisa efetiva, você tem todo um mercado também que impossibilita a aprovação de muitas vezes. A gente sabe disso, né? Que ainda é um entrave também, que eu tenho certeza que a classe política também acaba lutando contra isso, que você tem o problema mercadológico, né? Sim, o Alex, num determinado momento, ele até fez uma PEC para falar sobre a questão do alimento de fast food junto com brinquedo, para não ser uma venda casada. Né? Exatamente para não estimular tanto essa questão de fast food, de ter uma alimentação mais saudável e para não entrar nessa questão de consumo. Mas existe, sim, aí um mercado ali, vamos dizer assim, que é uma luta, né? É complicado de se tratar. Agora, ele como candidato, o que a gente tem pensado em políticas públicas para a cidade é no sentido de fazer o contraturno escolar. Né? Então, a criança vai para a escola de manhã, à tarde ela teria um momento meio do brincar e tudo mais, até para os pais, aqueles pais que trabalham e que precisam deixar a criança, né? Mas que aí tem um outro tipo de acesso, para não ficar em casa com telas, com alimentação inadequada e por aí vai. Então, na escola você conseguiria, infelizmente, né, eu falo, como pessoas públicas, é o que a gente tenta fazer o maior número de pessoas nesse sentido. Que é a educação integral, né? Que fala assim, não é em tempo, o pessoal fala assim, é educação em tempo integral? Não precisa ser em tempo integral, ela precisa ser integral porque ele aprende a comer, a escrever, a ler, a brincar, a socializar, a conviver, arte, música, dança. Então, é integral no âmbito geral, não no tempo. Entendi. E você sabe que também, doutora, falando dessa questão da alimentação, existem várias pesquisas também falando do aumento da obesidade, desse emborrecimento que a gente tem visto, porque tem tido uma dificuldade cada vez maior. Eu sempre falo que hoje é muito mais fácil você ter acesso a todo tipo de estudo.
Porque, por exemplo, na minha época era muito difícil você estudar numa escola particular. E era difícil passar também. Hoje você tem várias maneiras de estudar, através da internet também. Por isso que até nós falamos da importância da internet para que a gente se descubra como ser humano melhor e aprendendo cada vez mais. Mas esse aumento do peso entre as crianças, esse emburrecimento, o TDAH, que a gente percebe que cada vez mais as crianças estão sofrendo com isso. Até vou falar sobre isso na semana que vem aqui no programa, porque tem se refletido muito na vida adulta, porque o diagnóstico antigamente não era tão preciso, a gente tem os adultos que sofrem porque são frutos do TDAH na infância que não foi descoberto. Então, são maneiras, são coisas que têm acontecido comprometendo o futuro do nosso país, né? Porque como é que vai ser? Eu fico pensando como é que serão essas crianças crescendo dessa maneira, sem exercitar a mente, sem exercitar o corpo, o tempo inteiro colado ali, sem aprender nada que preste, doutora? Sabe que o que eu tenho tido muito paciente com obesidade, porque somos sedentarismo ao uso dos junk foods, né? Eles comem só batata com refrigerante. E os snacks, que é o mais fácil. Né? Fica bom para a família que corre, a mãe trabalha, não tem tempo de... Aí eles já chegam com um saco de batata na mão, normalmente tomando Coca-Cola, inclusive, e o celular, tudo na mão. Eles chegam no consultório assim, doutora? Já chega assim no consultório, o almoço. Que desespero. Muitas vezes. Pânico. Então, assim, Pânico. E já começa da porta a conversa. Então, assim, muitas vezes, a gente tem que entender que tem a questão da maturação emocional da criança. Dos 2 aos 6, começa a amadurecer a inteligência emocional. É quando a criança percebe que tem uma escolha, gera uma renúncia aos 2. E aí, o que a Ângela falou foi maravilhoso, porque as crianças não têm, hoje, a capacidade de renunciar ao prazer imediato. Ela não consegue renunciar ali ao desejo de olhar o celular, ela não consegue parar. Porque é um cérebro de bebê. Quando eles chegam aqui, muitas vezes com 10, 12 anos, eu falo, você está com cérebro de bebê. Porque o bebê que chora e tem que ser atendido, tem que dar uma mamar, chora, tem que tirar a fralda, não consegue renunciar ao prazer imediato e ele gosta de lei do menor esforço, ele gosta de facilidades. Então, hoje, o que o celular faz do ponto de vista socioemocional, assim, no sentido não só de interação, no sentido de comunicação verbal, a linguagem expressiva está muito prejudicada, eles não têm uma comunicação funcional porque não tem linguagem, né, adequado. Então, a questão da renúncia é o que mais pega, e a renúncia não só do aparelho em si, mas a renúncia do alimento errado, né, inadequado, e que leva à obesidade. Entendi. Eu acho que tem que trabalhar escolhas e renúncias, e com 6 anos a gente já pode cobrar. E tem que trabalhar os pais, né, Olga? Exatamente. Olga, uma coisa também, nós vamos reconectar, doutora, enquanto eu já mudo para falar sobre isso. Tem as pesquisas também falam muito do aumento da ansiedade e depressão entre essas crianças. Sim. Né, que durante muito tempo, se a gente achava que a depressão era frescura para adulto, eu fico imaginando para criança. Se a criança chora, você já acha que está com frescura mesmo. Mas é uma realidade também. Agora, por que uma criança tem depressão? Porque ela está interagindo pouco com outras pessoas e acaba internalizando o quê? Na verdade, a depressão... Primeiro vem a ansiedade, né? Certo. Você ter tudo na mão, da forma como você... O celular te propicia você fazer o que você quer na hora que você bem entender. Então, a criança tem essa vida, ela come bobagens, porque os pais acham mais prático dar bobagens para ela do que dar atenção. Certo. Então, essa criança, como a própria doutora falou, ela vive em função do prazer, satisfazer as suas próprias vontades. Então, ela não aprende Ela não conhece regras, limites. Exato. E ela não aprende a lidar com a frustração. Por quê? Porque os pais dão tudo para ela, os pais permitem que ela faça as coisas da forma que ela quer. Ela não aprendeu a interagir, ela não aprendeu a ouvir não. Então, quando ela começa a interagir com outras pessoas ou quando ela tem algum limite, ela sofre muito. Então, o nível de ansiedade se eleva e isso pode levar à depressão. Mas eu posso estar falando de crianças pequenas, a partir de 3, 4 anos de idade? Você pode estar falando, sim, porque tudo tem a ver com a forma como você educa o seu filho. Dentro de casa é onde a gente aprende a lidar com o mundo lá fora. Né? Os pais não estão ensinando isso dentro de casa. Eles se fecharam ali num bunker, né? Numa bolha,
fazemos tudo que o nosso filho quer para ele não nos dar trabalho, para ele não nos incomodar. Ou seja, os pais deixaram a responsabilidade de lado. Qual é a função dos pais? É educar os seus filhos para o mundo lá fora. Então, é dentro de casa que ele aprende o limite, a frustração, a lidar com a raiva. Tudo isso ele tem que aprender dentro de casa num primeiro momento, para depois poder exercer isso no mundo lá fora. Então, Ângela, na verdade, quando eles não aprendem dentro de casa, eles vão para a escola para vocês tentarem ensinar, né? Sim. E aí Quer dizer, vocês tentarem ensinar, não. Vocês têm que ensinar, né? Porque alguém vai ter que ensinar alguma coisa, pelo menos, né? E aí é onde sofre, aonde não quer mais ir para a escola. E a gente vê, a mãe fala assim, ai, não, dá para ele dar, senão ele vai chorar. A gente tem uma geração de pais que Mas não isso quer lá que na escola, criança às vezes chore. fala para você isso? Fala. Ah, professora, mas olha, tirou isso dele. Ai, depois ele chega em casa, ele chora porque ele queria. Ué, mas criança é feito para chorar também. A gente também chora quando precisa. Ele tem que aprender a lidar com essas coisas. E aí, por conta de uma moda que tem agora da educação assertiva, virou uma educação permissiva. O que é educação Exatamente. assertiva, por favor? É para é uma educação interessante, porque Às vezes eu tenho medo de perguntar essas coisas, porque eu tenho medo depois do que eu vou Então, falar, depois que eu assim, ouço a resposta. Eu fico pensando, Mari, porque tem umas coisas assim hoje muito modernas, viu, Karina? Que eu fico pensando se eu estou certa de perguntar, porque eu tenho que ficar me policiando depois. Na teoria é muito interessante, porque é aquela coisa assim da criança se expressar. Então eu falo assim, olha, come isso. Ah, eu não quero. Por quê que você não quer? Ah, porque eu não gosto dessa fruta branca. Tá bom, então come as outras. É uma negociação. Certo. Até Isso aí, seria o certo. o certo. Da Até educação aí, é lindo, assertiva. Assertiva. Certo. Só que tá virando uma educação permissiva. Come isso. Ah, não quero. Tá bom, você quer o quê? Batatinha, tó. Ai, senão ele chora. Você sabe que em casa a gente brinca, mas né, acontece muito, a gente tenta usar muito a psicologia positiva, mas é aquela coisa. Ah, eu não quero, eu quero batata. Tá bom, só que você não vai comer se a batata também não. Mas eu acho que tem, de alguma forma você tem que ganhar terreno. Aí, às vezes, eles... Daí eu já ele fala concordo. pra mim, ai, você é chato. Eu falo, ai, olha, tô feliz de ouvir isso. Isso pra mim não é um problema. Eu falo, se vocês me chamam de chata, é sinal de que eu tô fazendo meu papel de mãe muito bem feito. Então eu fico feliz em ouvir isso. Mas você não cede? Chatas, né? Não, é difícil. E se começar a chorar e dar show, tudo bem? Tudo bem, pode ir pro quarto, fecha a porta, eu também não tenho que ficar ouvindo o seu choro por algo assim. Olha você que tinha massa. a condição de comer aquilo, não quer? Tá certo, né, Ângela? Né, Karina? É o caminho, né, Karina, também, né? Não, a Mariana, parabéns. Ela não está devendo nada, vamos dizer assim. A mãe que está devendo, que ela tem um buraco, ela acaba tentando tampar o buraco, não privando o filho das coisas para ele não... Aí não aprende a lidar com as frustrações como a Ângela falou. Eles não estão dispostos a renunciar. Eles querem tudo e toda escolha gera uma renúncia. Isso é fato. Não tem como mudar essa realidade. Em casa eu falo muito para eles o seguinte, nem tudo que eu faço é porque eu gosto de fazer ou porque eu quero fazer. Eu faço porque precisa ser feito. Muitas coisas na vida. E para vocês não vão ser diferentes. Então, antes vocês aprenderem agora, que são mais novos, do que aprender de uma forma mais dolorida lá na frente. Né? Então, eu falei, assim que tem que ser. A vida é feita de regras. Né? E quando a gente sai, geralmente, eu falo que em casa a gente tem o kitzinho. Porque antes tinha essa coisa de sair, querer pegar no celular, não deu o horário. Então, vamos levar um caderno, um estojinho com lápis, com caneta. Ou então, eu tenho sempre uma caneta na bolsa, vamos rabiscar aqui, vamos jogar jogo da velha, vamos jogar a forca. Então, eu estou sempre ali tentando interagir e tirar de tela. Olha, um outro agravante também que a gente tem, Ângela, Olga, Karina e Mari, é a questão da segurança pública, porque nós temos hoje uma das desculpas também que, em algumas pesquisas que eu vi, que os pais falam, olha, não tenho... Antes era seguro brincar na rua, então as crianças podiam brincar na rua que não tinha nenhum perigo, a mãe ficava ali sentada, a criança brincava, ou mesmo quando a mãe trabalhava, a criança tinha essa acessibilidade, essa segurança de estar num lugar aberto sem ter um risco tão grande de violência como nós temos hoje. Daí alguns familiares entrevistados, alguns pais entrevistados, disseram que por conta disso eles optam para a criança ficar dentro de casa.
Você acha que isso é uma desculpa boa, Ângela? Você acha que, na verdade, teriam Não. outras alternativas, até em ficar dentro de casa, mas não necessariamente colado na tela? Exato. Na verdade, perigoso sempre foi. Eu fui sequestrada, eu tinha 4 anos. E aí, na igreja. Eu estava na igreja, entrando e saindo, aí uma hora eu saí e não voltei. Meu pai foi atrás, eu estava dentro do carro já, sendo Gente sequestrada. do céu, eu nunca soube dessa história. 200 anos você está aqui, eu nunca... Então, assim, o perigo sempre teve. É que antes, você falou tudo, a mãe sentava junto e ficava olhando as crianças brincar. Eu já perdi a conta de quantos chales eu fiz quando meus filhos eram adolescentes, porque eu sentava na calçada e eles ficavam andando de bicicleta e eu ficava fazendo crochê na calçada, poncho. Que era o normal, né, fazer. Então, assim, hoje em dia, as mães trabalham também, então elas não têm o tempo de fazer. Tudo Mas bem. dentro de casa, eles podem ter uma bola, eles podem ter boneca, eles podem ter carrinho, eles podem ter cachorro, podem ter gato, porque o gato não vai deixar ele o tempo todo na tela, o cachorro não vai deixar. E até a responsabilidade com o pet A responsabilidade de cuidar da comida, olhar a água, limpar lá as caquinhas e tal. Então, assim, mesmo dentro de casa, eles têm possibilidade de fazer outras coisas. É que é muito prático. Fica quietinho aqui, não me enche o saco, não me pede nada. Então, assim, precisa ter disponibilidade para conversar com a criança, fazer um jogo. Disponibilidade. Brincar de jogo da velha, de forca, de não sei o quê. O adulto precisa estar interagindo e é o que ele não quer. Ele também quer ficar no celular. Então, virou uma coisa prática ali de assim, aí quando tira, lógico, a criança vai chorar, porque ela está acostumada com aquilo. Então, para não ouvir o choro, devolve. Dá 2. Eu já vi criança com 2 celulares e um menino autista com 2 celulares e ele consegue sincronizar os 2 vídeos exatamente ao mesmo tempo. Mas para que ele queria os 2 celulares? Para ver 2, porque só um tá pouco. Entendeu? Daqui a pouco ele vai estar com 3. E aí, se ele quiser 5 celulares, a avó dá o celular, eu vou dar o celular e fica ali. Para quê? Para ele não chorar. E aí, o que está virando assim uma urgência são os períodos integrais nas escolas, os projetos de educação integral. Então, por exemplo, Recreio nas Férias aqui em São Paulo esse ano. Lá no céu que eu estou, nós atendemos quase 800 crianças. 636, se eu não me engano, de 4 a 14 e o restante de 0 a 4 anos, que é da creche. Então, é assim, passavam o dia inteiro lá, brincando, tomando que é uma bênção para eles, né? Porque pelo menos eles aprendem um pouco mais do que eles estão aprendendo em casa. E não fica dentro de casa na tela, né? Então, toma café, brinca, vai passear, almoça, brinca, vai fazer não sei o quê, toma o lanche da tarde e depois vai para casa. E tinha criança que falava, não pode ficar até mais tarde, a gente, pelo amor de Deus, menino, vai embora, nós estamos cansados já. Então, assim, precisa cada vez mais. O pessoal fala assim, nossa, mas o tempo todo na escola, ele está no prédio escola, mas não necessariamente com matéria, ele está fazendo outras coisas. Ele está mais conversando e tendo essa socialização que nós falávamos. Eram coisas que a gente fazia na rua. E o interessante é eles pontuarem, né? Mas eu preciso ir embora, para ver o quanto o brincar é atrativo e prazeroso, né? Karina, daí eu vi também se falar que existe uma dificuldade no aprendizado, que eu quero entender também para mim. Porque, por exemplo, qual que é a ideia que a gente tem? Na minha cabeça, lógico, não é bom que a criança fique o dia inteiro no celular, brincando ali com joguinhos e tal. Mas as pesquisas falam que isso não faz bem, nem para a coordenação motora, nem para a cabeça, nem para o raciocínio e tal. Mas como não faz bem se a criança está lá? Ela não está raciocinando quando ela está jogando, quando ela está mexendo, quando a mente não está ali desenvolvendo com aquilo ali? Isso não é uma maneira de desenvolver também? Então, não quando é por muito tempo, em situação errada. Então, por exemplo, rouba no contexto errado, né? Antes do sono ou nas refeições, para acalmar a criança. Quando usado no contexto errado, o conteúdo inadequado. Então, tem que se considerar, não é só tempo, é qualidade. Então, não é só quantidade. Qualidade é propósito recreativo ou educativo?
Porque se for para fins recreativos, eu acho maravilhoso. É a hora que ele desopila o fígado. A criança precisa de um momentinho, mas não é o dia inteiro. Certo. Pode meia hora, no máximo 1 hora. Atividades de muita repetição, na verdade, ele entra no modo automático, piloto automático, é um estímulo passivo. Ele não precisa raciocinar para fazer. Ele aprende. Entendi. Quer dizer que o jogo não presta por causa disso, você está automático. No modo automático, ele não precisa criar, a gente chama de ideação, elaborar uma ideia, é uma coisa que já vem pronta, é um estímulo muito passivo. E já tem estudo mostrando que tem áreas importantes do cérebro, da região pré-frontal e temporoparietal, que é importante para o desenvolvimento cognitivo, que não são desenvolvidos porque fica com esse consumo passivo de estímulo. Ela precisa de estímulo, ela precisa elaborar, planejar. O aparelho planeja para você, ele já te entrega pronto, você só executa. As crianças estão vindo com muita dificuldade de planejamento, não só motor, mas também de linguagem e com uma baixa velocidade de processo. Tem outro estudo mostrando que quanto mais consumo de telas, mais lenta é a velocidade de processar informações. Você conversa com a criança, ela tem um delay, ela não consegue elaborar para trazer uma conversa. É gravíssimo. Então, Karina, se a gente pular de uma faixa etária de 0 a 4 para dos 10 aos 13, ou dos 13 aos 16, que tem, por exemplo, nessa pesquisa que eu vi, dos 13 aos 16, 96%, acho que é dos 13 aos, deixa eu achar aqui, dos 13 aos 16, 96% dos adolescentes já têm esse acesso, isso mesmo. Dos 13 aos 16, 96% dos adolescentes brasileiros já têm o acesso à internet, ou seja, só 4 é que não. Então, acontece com o que com a cabeça dos adolescentes? Primeiro que faltam pré-requisitos básicos para o desenvolvimento cognitivo, que é a inteligência. Então, ele não desenvolve pré-requisitos, sensório e motor. Ele não sabe pular de um pé só. Eu tenho crianças aqui que vêm com 10 anos que não pula de um pé só. E todas sabem que precisa, já tem lá de trás, sabemos que se não pula com os 2 pés, não tira da fralda, se não pula de um pé só, não alfabetiza. A relação motora, sensório-motora, está diretamente relacionada com a cognição e com a autorregulação emocional. A criança não consegue se autorregular emocionalmente se ela não tem os pré-requisitos básicos do motor. Então, ela tem que chutar bola, ela tem que subir uma árvore, ela tem que andar de bicicleta, ela tem que equilibrar. Sabe? Eles não têm contatos com a areia, muitos não vão na praia, a maior alegria são as férias das crianças ir para a roça, vai para a roça, mexe com terra, toma banho de chuva na terra, se lameia inteiro, toma banho de mangueira, isso não existe mais. Sem isso, não tem como evoluir do ponto de vista cognitivo. Então, o que está acontecendo? As crianças têm um prejuízo atencional absurdo. Há 13 anos que eu trato transtornos globais do neurodesenvolvimento, que é o TDAH e o TEA. É isso, porque é só isso. E a tendência, do jeito que está o estilo de vida, é que cada vez mais teremos neuroatípicos. Vão ser raros os neurotípicos. O que é o neuroatípico? Neurotípico é aquele em que está com desenvolvimento adequado, dentro do esperado para a idade, então não tem nenhum atraso e também não tem nenhum transtorno do desenvolvimento associado. Ou esses vão ser cada vez mais raros. Cada vez mais raros os neurotípicos, porque o estilo de vida está mudando. Muitas vezes a mãe não tem tempo para o filho, ela deposita algumas vezes, claro que não todas, e não tem outra escolha, porque o poder aquisitivo cai com a inflação aumentando, ela tem que trabalhar mais para dar um padrão de vida mais, então ela pega mais trabalho, ela tem mais tempo para o filho, menos tempo para o filho, deixa na escola. Exatamente. Agora, Karina, de uma maneira prática, já vou pegar a história da Mari, porque a Mari tem filho de todas as idades, então é mais fácil. A Mari tem uma filha de 23 anos que vai se formar em medicina. Então, ela está ali dentro, até um pouco abaixo, ela deve fazer aniversário no meio do ano e começou antes. Isso. Então, teoricamente, ela se formaria com 24, olha que lindas. Ela se formaria com 24, ela vai se formar com 23. Então, ela tem um desenvolvimento até além, é uma menina estudiosa e é inteligente, certo? Certo, Karina? Certo. Daí eu pego uma criança de agora, nesse perfil que a Ângela está passando. A criança que fica na escola dando graças a Deus porque está na escola e pode brincar, que já vai para a escola desde os 8 meses de idade e vai seguindo na escola pública até, vamos imaginar, na criança que conseguiu se formar. Essa criança, teoricamente, ela pode ser burra?
Ela pode ter mais dificuldade mesmo para passar o burra mesmo de não conseguir aprender, de não conseguir passar no vestibular, e a gente ter profissionais cada vez menos capacitados do que ao longo do que a gente tem visto até agora? Na verdade, ela fica numa condição de burrice, baixa vamos dizer assim, né? vamos chamar de burra, porque ela está nessa condição. Potencial cognitivo até é alto. Tem crianças pequenas que falam inglês, que alfabetizam, que é hiperléxica, né? Sabe muitas vezes letras, números antes dos 3 anos, e sabe já ler algumas coisas. O potencial cognitivo é alto. Mas ela pode emburrecer. Não tem pré-requisito para usar esse potencial. Então, ele fica amarrado. Então, eu brinco que é um iPhone de última geração que está trabalhando no 3G. Às vezes vai para o 4G, mas ele é um aparelho para trabalhar em 5G. Entendi. Só que ele precisa de recurso. Esse recurso precisa dos pré-requisitos que não são dados com esse sequestro do tempo para a exposição de estímulo adequado. Olha, quando eu falo, você que está em casa, eu quero deixar claro para você o que nós estamos falando, porque isso que nós estamos falando agora é uma previsão das possíveis consequências das próximas gerações. E quando nós falamos de emburrecimento, não é você dizer, não, essa criança é burra, não vai aprender nada. Nós nos tornamos burros quando nós deixamos de aprender aquilo que está ao nosso alcance e por N motivos. Nós estamos falando especificamente desse, muitas vezes, descuido. E a gente vai usar essa palavra porque não é todo mundo, como nós já falamos aqui, não é de propósito, nenhum pai quer que o filho fique mal, que fique doente, nada disso. Mas esse emburrecimento é o que nós temos visto e que as pesquisas estão provando, e os profissionais da área, tanto da psicologia quanto da medicina, buscam incansavelmente alternativas para mostrar para você que é pai e mãe que é possível reverter esse quadro e de uma maneira muito simples, na verdade, né? Não é um processo difícil, né, Karina? Falando na área médica também, é mais uma readequação de comportamento dentro de casa do que um trabalho mesmo intelectual. Isso que você está falando é importantíssimo dizer, porque quem vai assistir o programa são os pais, e eles precisam saber que a filha da Mari está se formando em medicina, não é só pelo potencial cognitivo da Mari. Ela explorou e estimulou com regras, limites, existe uma teoria do apego seguro, John Bowlby, existe um teórico, existe comprovações científicas de que o equilíbrio da autoridade e da permissividade cria um círculo de segurança. Então, a criança vai se sentir segura para poder expor as suas potencialidades, mas precisa de a mãe acreditar primeiro. Quando a mãe repreende, quando precisa, na hora certa, do jeito certo, na medida certa, ela está acreditando que aquele filho consegue aguentar a frustração. Ela está empoderando esse filho para a fase adulta, que é o que ela fez com a filha. Então, eu preciso que os pais, e aqui eu não consigo ajudar nenhuma criança se os pais não estão comigo nessa, eu preciso dos pais fazendo a parte deles. Eu encontrei outro dia uma médica, por um acaso, e ela, olha que bonito, ela poderia tinha muita oferta de emprego, poderia estar numa condição financeira muito melhor, mas ela preferiu dar um passo para trás, trabalhar meio período, porque o marido pode, graças a Deus, mas ela preferiu, ama o que faz, poderia estar trabalhando o dia inteiro, mas os meninos estão pequenos, ela renunciou um pouco à carreira, está ganhando pouco, eles estão se restringindo nos custos, né, nos gastos, mas ela está dando atenção necessária para as crianças. Passada essa primeira infância, está engrenado, aí ela vai aos pouquinhos pegando. Então, assim, os pais precisam aprender a renunciar. Não é só a criança, os pais precisam aprender a renunciar primeiro e acreditar no filho primeiro, não só no potencial a ele inteligente. Não, ele consegue resistir àquele prazer imediato e renunciar e saber esse jogo do bastão. É você acreditar que ele é capaz. Então, muitas vezes, os pais não deixam os meninos nem abrir a porta. Tem menino de 10 anos aqui que ele vai abrindo a porta de tudo para o menino ir no banheiro. Ele não resolve problema básico. Solução de problema. Não tem como se o pai resolve para ele. Okay. Então, tem essa questão que é importantíssimo falar. Só um minutinho, Karina. Pois não, Ângela. Um exemplo prático do que a gente está falando, de não usar todo o potencial, é assim. Nossa, meu filho sabe fazer conta. Quanto é 2 mais 2? 4. Aí você fala assim, mas quanto é 4? Ele não sabe pegar, por exemplo, 4 bolinhas e falar isso é 4.
Ele Ah, sabe fazer a conta de cabeça, mas ele não sabe quantificar, ele não sabe especificar o quanto é 4, quanto será que é é porque ele 2. vê na internet também, então? É porque ele decorou. Quanto é 10? Tá no automático. Tá. 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, blá, blá, blá. Mas ele não sabe quantificar. Então, ele precisa ir na escola brincar e saber. Grupo de 2, aí faz 2. Grupo de 3, vamos contar quantos amiguinhos tem hoje. Aí ele vai aprender a contar e quantificar isso. Gente, olha Então, só. aí você ouve assim, o índice de matemática nos anos iniciais caiu. Porque as crianças não sabem contar. Contar o mínimo. O mínimo, contar e quantificar quanto é 2, quanto é 4, quanto é 15. Fazer um grupo de 4 que somar com um grupo de 3 são 7. Eles não conseguem. A conta de cor ele Eu sabe. entendi. Ah, ele sabe, ele conta histórias maravilhosas. Pede para ele escrever. Ele não consegue. Ele só fica aqui, ó. Não sabe escrever Não tem mais. coordenação, não sabe escrever. Então, ele não consegue fazer a relação, por exemplo, de você pede para escrever assim, trem. Ele escreve desse tamanho, um monte de letra, um monte. Aí você fala assim, formiguinha. Ele faz uma letrinha bem pequenininha e põe assim. Ele faz de A acordo relação com, com o objeto com e o não objeto com as e não com a- letras e os sons. Ô, Olga, deu o que a gente percebe dentro do que a gente tem conversado aqui. E eu acho interessante a experiência da Mari justamente por a gente ter essa diferença, nós temos essa diferença, né? Sim. Como chama sua filha mais velha? A Milene. Da velha geração, Milena, não é que você tá velha, tá? Mas já está agora, da velha geração para os novos. Aham. E os problemas também que se apresentam no consultório acabam sendo diferentes também, né? Uhum. Sim, na prática o que a gente tem visto é a piora, como bem disse a doutora, nós temos um aumento cada vez maior de crianças neuroatípicas, né, de crianças com transtorno do espectro autista. Nós vamos ter cada vez mais problemas e o mais importante de tudo, o pai e a mãe dentro de casa podem evitar isso. A partir do momento em que eles assumem a responsabilidade. Que é onde começa tudo, né? Como nós estamos falando, Exato. Mari falou, Ângela e a doutora Exato. Karina. Eles estão gerando uma vida e eles são responsáveis por essa vida. Então, pensem, né? Vocês precisam dedicar, e não precisa ser o dia inteiro, o tempo todo, mas você precisa vigiar, controlar, ver o que seu filho está fazendo, não deixá-lo trancado no quarto. Eu canso de atender adolescentes no consultório que nem se sentam para tomar uma refeição junto com a família. Pegam o prato e levam para o quarto. Os pais muitas vezes não veem os filhos a semana inteira. Está errado isso. Ou seja, os pais estão abrindo... Permitem, né? Exato, os pais permitem. Eles não exercem a autoridade. A autoridade é diferente de autoritarismo. Mas exercer a autoridade de colocar o limite, não, para tudo, vamos jantar, pega o celular, desliga a televisão, vamos todos ficar juntos numa refeição e vamos conversar. Quantas famílias... Pelo fazem menos isso uma, hoje? né, Olga? Pelo menos uma. Ah, mas durante a semana é difícil. Final de semana, vamos tomar café da manhã juntos, porque todo mundo está em casa. Então, vamos sentar, vamos preparar a refeição juntos, vamos interagir, cada um no seu limite. Então, uma criança pequena, por exemplo, coloca lá o guardanapo na mesa. A criança vai se sentir útil. A criança, naturalmente, ela quer interagir. E são os pais que acabam Não limitando deixam. essa interação. A criança é curiosa, ela quer aprender, ela quer fazer. Então, Às vezes, no afã de você querer dar tudo, até porque você não teve, Sim. você acaba pecando pelo excesso. Exato, é né? o que eu sempre digo, o excesso de amor faz tão mal quanto a falta de amor, tem que ter um meio termo. O importante é você pensar que filho eu estou entregando para esse mundo, como é que ele vai lidar com esse mundo lá fora? Ele aprende tudo isso dentro de casa. Karina, antes de nós encerrarmos, tem uma coisa, eu não sei se tem ligação, é assim, na minha cabeça. A gente tem visto um número cada vez maior de casos de Alzheimer em pessoas mais jovens. A gente sabe que não se sabe diretamente essa relação do estresse, da má alimentação, mas os estudos já falam que existem algumas coisas. Esse emburrecimento que nós estamos falando aqui, se não houver uma mudança de hábitos já dentro de casa, a gente pode começar a ver um número cada vez maior de problemas como este, cada vez mais cedo, Karina? A nossa mente pode começar a trabalhar ao contrário, assim? Com certeza, e já tem estudo mostrando também. Eu, apesar de gostar do cérebro infantil, minha mãe está com Alzheimer, então eu tive que estudar um pouquinho, e eu vendo, fica muito claro para mim que tudo está relacionado à propriocepção, que é um dos sentidos. Então, a questão sensório-motora.
tem os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, e entrou o proprioceptivo e vestibular, que é o equilíbrio e a percepção do corpo no ambiente. Sem propriocepção, você não consegue usar suas funções executivas, sua cognição. Certo. Então, eu percebo que as minhas crianças, eu preciso melhorar a propriocepção, que é exatamente o que a Ângela está falando. A criança não percebe o tamanho da letra, ela não percebe o espaço em que ela está e o espaço em relação a ela, o corpo dela. Ela não lê, o cérebro dela não lê o corpo dela. Ela não tem percepção do corpo. E eu percebo que vai piorando essa percepção. Isso já tem estudo mostrando que a propriocepção vai caindo ao avançar da idade. E se você não fizer o que vai impedir isso? Não só atividade esportiva regular, que você trabalha a consciência corporal, então pilates, alguma arte marcial, crianças aqui, muitas vezes eu boto, tem que fazer uma atividade esportiva, tem que fazer porque isso tem que ganhar consciência corporal para conseguir melhorar a cognição. E a questão da alimentação. O nosso organismo está sendo metilado, a nossa genética está metilando o gene, está alterando a nossa genética. Então, a gente tem uma predisposição genética e a modernidade está adulterando essa expressão gênica. Então, muitas vezes, essas coisas do alimento, para mantê-lo mais tempo na prateleira, né, todo organofosforado, tudo para conservar o alimento está adulterando a célula e então a tendência é antecipar, que a gente chama antecipação, né? Acaba antecipando a genética. O estrago vai ser maior no futuro. Vai ser maior e mais cedo, né, Karina? Precoce, maior, se não mudar o estilo de vida. Meu Deus, E Mari. não só o Alzheimer, acredito que até o câncer também, né? Em sentido de alimentação. Tudo. Você consegue controlar um pouco a alimentação também lá dele, né? Do mais novo, né, Mari? Eu falo que ele... Tenta, né, pelo menos. Ele me dá um pouquinho de trabalho para comer. E na escola, Mari, como é? Esse é um dos motivos pelo qual eu pus ele para fazer atividade 2 vezes na escola. Então, ele faz natação e futebol. E é um dos motivos pelo qual ele fala assim, eu posso almoçar em casa? Eu falo, não, você vai comer na escola. Né? Então, tem dias... Que a alimentação lá é legal, eu deixo então. ele vir para casa, ele almoça em casa, mas geralmente na escola. E eu percebo que, assim, com o estímulo dos amigos, ele tem comido uma variedade melhor de comida. Não significa que, por exemplo, salada ele não gosta. Eu brinco que eu falo, embora nós somos palmeirenses em casa, mas o que é verdinho, ele fala, é verdinho. E eu falo, então eu fui arrumando meios. Então, tá bom, não vai comer o brócolis, então a gente corta e põe no meio do arroz. A cenoura vai no meio do arroz. Então, o molho da massa é enriquecido, vai uma beterraba. Então, eu estou sempre tentando... Hoje ele já vê e fala assim, tem beterraba, tem brócolis, então ele sabe que ele come no arroz. Nem sempre ele vai comer ali, pegar e comer, mas de alguma forma ele está comendo. Então a escola já meio que obriga, né, Ângela? Tem ali, a criança vai ter todo mundo junto, ninguém quer ficar para trás. Exatamente, porque fala, é fresquinho, e não sei quem não come. E aí ele come, porque o prato A é Ângela é um pronto. barato. Mas o prato é pronto. A Ângela com essas crianças lá. Olha, eu sempre fui a professora que as mães queriam matar. Porque é o que ela falou, na escola a minha sede, ela tem um parque bem grande. Quando o dia de calor, eu levava mangueira, eu molhava, aí eu falava para a mãe, manda para a escola de roupa velha. Eles brincavam de barro, eles corriam descalços. A mãe vinha buscar, ela olhava para mim assim, mas querendo me matar. E eu, tchau, até amanhã, tomara que esteja calor amanhã. E elas olhavam para mim assim, eu falava, gente... Criança na educação infantil é roupa velha, sapato velho. Eles têm que brincar de tinta, aí um melava o outro, era aquela zona. Então, assim, porque eu acredito nisso, as crianças precisam disso, dessa coisa. Vai ficar doente. Se não fizer isso, fica mais você já do que viu, quando e você faz. já viu muitos adultos voltando lá, né? Sim. Então você tem um resultado também, né? Total. Professora Raiz, né? Sim, eu já dei aula, igual hoje em dia lá no CEL que eu trabalho, tenho... Vocês proibiram o celular? Lá sempre foi. Agora não, põe o celular lá na caixinha, tem é aula de biscuit, então tem biscuit lá, eles ficam fazem coisas maravilhosas. O celular é lá na outra mesa. Já estão acostumados? Já está no esqueminha que nessas horas não pode. Quer dizer, o bom da criança é que a criança, ela obedece quando você impõe. Aí eles falam o que falta é impor. Mas na a minha verdade. mãe deixa. Aí eu falo, a sua mãe não está. Aqui quem está sou eu, então aqui é do meu jeito. Então eles sabem, no recreio eu falo, gente, nem traz celular, porque vocês vão perder. Deixa o celular em casa, a mãe sabe onde vocês estão. Quantos anos, Ângela, essas crianças estão preocupadas com o celular? Esse pessoal que você está falando?
De 4 em diante, eles já levam o celular, a mãe já liga no meio da aula. Então, assim, a gente vê que o adulto perdeu um pouco a noção das coisas. Então, assim, no horário de aula, por que eu vou telefonar? Para quê? Exatamente. Entendeu? Aí, assim, agora, ultimamente, eu não estou em sala de aula, mas eu falo, não vai atender o telefone. Não vai. A não ser que você fale assim, olha, é um caso de vida ou morte. Mas daí você liga para a diretora, né, gente? Pelo amor de Deus. Até tem lá e manda um zap para a professora, fala, professora, por favor, pede para o Juquinha atender o telefone que é urgente. Juquinha vai lá, atende o telefone da sua mãe. Fim da história. Mas avisou a professora. Avisou a professora. Ah, não. Todo mundo tem o WhatsApp da professora, gente. Todo mundo. O meu lá no bairro, acho que até o cachorro sabe o meu telefone. Então, é assim, precisa ter esse bom senso também do adulto. Ah, eu queria saber como estão as coisas. Gente, ele está na escola. É a mesma coisa que seu filho ficar ligando no seu trabalho. Você está no meio de uma reunião com seu chefe e o telefone toca. Não adianta, né? Então, é uma educação que tem que começar dentro de casa. Tem que começar. O limite, né? Olha, o meu limite de mãe é até aqui. Aqui ele está na escola. Então, aqui eu não posso interferir. Nós somos exemplo, né? Exatamente. Então, eu falo que depois da pandemia, a gente está virando uma terra de gente sem noção. Porque, assim, é aquela coisa assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu falar o que eu quiser e todo mundo tem que engolir. Não é assim, gente. A gente vive em sociedade. Então, tem que ter essa noção. Essa noção. Gente, infelizmente a gente já vai terminar. Que rapidinho, que pena. Primeiro quero agradecer a Marielle Orbach por nos mandar essas delícias para os nossos convidados. Karina, que pena que você não está aqui, mas te espero da próxima vez para você aproveitar também todas as delícias da nossa mesa, que hoje a Marielle Orbach do Grupo Hungry mandou para a gente. Todos os salgados e um beijo ao pessoal da Sodier, que nos mandou esses bolos também que a gente ama para adoçar a nossa tarde. Karina, muito obrigada por você ter vindo hoje, por você, aliás, estar conosco hoje. É uma alegria tê-la aqui. Te espero aqui na nossa mesa também para conversarmos mais. Obrigada pelos esclarecimentos. Mari, obrigada também por estar com a gente. Uma alegria tê-la. Boa sorte. Que Deus abençoe vocês nessa jornada, nessa nova jornada e novo desafio lá em São Bernardo. Durante toda essa campanha, tenho certeza que será um tempo de muitas alegrias, de muitas vitórias e também de muitas lutas também na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de São Bernardo. Você é muito bem-vinda sempre, as portas do programa estão abertas para você. Obrigada, Ângela. Obrigada por tudo que você ajuda a gente, você também, Olga. Obrigada. E olha, eu só queria falar uma coisa para você antes de encerrar. A criança precisa de tão pouco para ser feliz. Então você precisa aprender a voltar, a retroceder, lembrar aquilo que você teve na tua casa, que é o básico, sabe? O brincar, o abraçar, o repreender, que é normal, todo mundo também é repreendido para aprender. A alimentação gostosa, que você ensina e fica ali com teu filho na cozinha, sabe, fazendo. São coisas no dia a dia que nós nos esquecemos e precisamos resgatar sob pena de pagarmos uma conta muito alta, não só dentro de casa, falando da saúde, mas para toda uma sociedade que se compromete cada vez mais com perdas gigantescas quando nós não cuidamos dos pequenos. A responsabilidade é nossa, por isso que nós falamos sempre aqui. Esse programa vai ficar disponível para você no nosso canal no YouTube, justamente para que você possa ouvir todas as orientações que nós recebemos hoje dos nossos convidados. Um beijo para você, a gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. Boa tarde, que Deus te abençoe.